Olá pessoal, a graça e a paz. Eu sou Antônia Sampaio, estamos aqui trazendo a palavra do Senhor de segunda a sexta-feira. É um imenso prazer gravar ainda mais para falar da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o jejum aceitável a Deus. Sabe, pessoal, nós somos assim, fomos treinados, vamos dizer assim, a ter essas expressões eu digo externas nossa, para até mesmo mostrar a nossa fragilidade para outras pessoas, ou às vezes até nos fazermos de vítimas diante de outras pessoas. Então, nós pegamos e quando a gente estava fazendo aquele nosso jejum, nós até eu mesma já fiz isso muitas vezes. Até eu ficava assim, as pessoas que eu encontrava, eu já falava assim: não, hoje eu estou fazendo o jejum do pão, põe água, e já demonstrava aquela minha aparência assim, e a gente fica mesmo debilitado, sim, a gente fica, mas vamos ler o que a palavra do Senhor fala. Não que esteja errado, mas para a pessoa que ainda não tem a consciência da palavra, está tudo certo. Mas nós, aqueles que já receberam, e nós já recebemos a palavra do Senhor, nós já temos a oportunidade de estudar esta mesma palavra, de ler, de pedir para o Espírito Santo um espírito de revelação e discernimento desta mesma palavra. Nós temos que começar a mudar a nossa atitude, as nossas atitudes, os nossos jeitos de nos portarmos e comportarmos na nossa vida. Porque isso aqui, a meu ver, Antônia, muito mais satisfatório é eu viver a palavra e aplicar esta mesma palavra no meu dia a dia, do que eu ficar falando, como Jesus vai falar agorinha aqui nessa passagem que nós vamos ler. Fala e não faz. Fala e não faz. Então, há uma necessidade de uma nova consciência e sairmos da religiosidade para mostrar, para nós entrarmos em intimidade com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. Aí é nós e Deus. Vamos primeiro começar o que Jesus falou para aqueles homens que eram totalmente externados, vamos dizer assim, os externos deles eram aquelas roupas maravilhosas, aqueles falavam para as pessoas coisas bonitas, falavam para as pessoas o que deveriam fazer, mas eles, dentro deles, eles eram um sepulcro. Por quê? Porque eles não faziam nada do que eles falavam. Eles simplesmente usavam o povo para que este mesmo povo fosse o quê? Fosse servo deles. Vamos atentar à palavra santa do Senhor, porque está escrito no livro de Lucas, no capítulo 11,
Vou começar aqui a partir do 44, mas lá no 37 está intitulado assim, ó: Jesus condena a religião de aparências. Presta atenção. Começa dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo, um dos doutores da lei disse-lhe: mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, mas vós mesmos nem ainda com um de vossos dedos tocais essas cargas. Olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Eles estão falando, eles estão pesando o fardo sobre os ombros do povo, mas eles mesmos são podres, são hipócritas. Por quê? Porque eles não fazem nada do que eles falam. Aí nós queremos que Deus nos ouça. Nós queremos que a aurora brilhe para a nossa vida. Nós queremos fazer um jejum aceitável a Deus. Fazer o que, Antônia? Isaías, capítulo 58. Vou começar lá do 1. Gritem alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês. Isso aqui é Deus falando neste capítulo de Isaías. E exploram os seus empregados. Presta atenção, explorar as pessoas que trabalharam para nós, não querer pagar o devido, o que é devido à pessoa. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? Foi uma pergunta que Deus nos fez. É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Agora ele fala como que é o jejum, como que deve ser o jejum, o que é um jejum aceitável a Deus. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar a comida com o faminto,
abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? É Deus falando, é Deus falando. Esse é o jejum que Ele aceita. Aí sim, Ele fecha, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aleluia! Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Aleluia! Se você quiser e puder, continua lendo esta extraordinária mensagem que está no livro de Isaías, porque Jesus vem falando que nós temos que ser aquilo que nós falamos. A Antônia tem que fazer o que ela vem aqui sentar e falar sobre Deus, sobre Jesus, porque senão eu estou jogando conversa fora. Aí eu estou enganando as pessoas e nós erramos sim. Claro que eu vou errar, é claro que eu vou errar, mas eu preciso tentar, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho que ter integridade diante do Senhor. Aí sim, a aurora aparece para todos nós. Espero que eu esteja ajudando vocês de alguma maneira. Gratidão por vocês me ouvirem. Aproveite da palavra, beba deste Espírito Santo, da palavra santa do Senhor. Atravessemos, queridas pessoas. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Te amo, gente!